Gente, vou botar um vídeo extra aqui para falar sobre um assunto que eu acho que não ficou bem explicado, né? Falei muito brevemente. Eu falei que nas externalidades há duas formas de solucionar o problema, ou as cotas ou as taxas. E isso porque a externalidade causa, especialmente a externalidade negativa na produção, causa danos a terceiros, e isso deve ser evitado. Então, contra esse dano, deve se estabelecer uma regra, uma legislação que imponha limites ou custos, taxas, à geração de externalidade, né? E isso não é motivo para a gente parar de produzir, para a economia parar de produzir certos produtos, pois, por um lado, a economia quer os produtos, mas não quer os danos causados, poluição, curto e grosso, né? E daí que reduzir a produção, ou principalmente a emissão de poluentes, tem custo, mas se puder reduzir a geração de poluentes gerando custo, talvez o custo compense a redução da geração de poluentes, né, na medida em que vai gerar menos danos a terceiros. Mas aí eu disse que em algum momento, acho que ficou meio mal entendido, que por um lado a gente vai ter custo para reduzir a emissão, a economia teria custo para reduzir a emissão de poluição, mas não teria mais grandes ganhos com a redução da emissão. O custo de reduzir a emissão pode se tornar muito grande em relação à redução de emissão. A gente até é aceitável certo nível de poluição, degradação, detritos, né? Não pode ser muito elevado, mas dito isso, a gente tem o quê? Que fica uma coisa meio indefinida, né? Afinal de contas, a gente quer reduzir a externalidade ou não? Qual seria o ótimo? Aí eu disse que o ótimo é definir um certo nível de cotas ou taxas, regras que impeçam as empresas de poluir, e com isso a gente teria a limitação da quantidade produzida ou a redução da oferta do produto na economia, o que levaria à redução da quantidade produzida e também da emissão, sendo que o problema é a emissão, não é o produto. A gente quer o produto, mas não a emissão. Mas, ou seja, estou falando disso para falar o quê? Para explicar melhor essa questão de custo de redução da emissão, né? E comparação desse custo com o ganho que a sociedade obtém ao reduzir a emissão de poluição, né? Mas então, nós temos o que? De um lado, nós temos o custo social da externalidade, que é o dano causado pela poluição, curto e grosso, né? Que é ruim, e quanto maior o nível de externalidade, pior o custo para a sociedade. A gente quer reduzir esse custo, de um lado, mas de outro lado, reduzir a externalidade também tem custo. A gente tem o custo de reduzir a externalidade, né? E na realidade é por conta da comparação entre esses dois custos, teoricamente, que a gente teria definição justamente do quanto tem que ser estabelecido de cota de emissão de poluição ou de taxas a serem cobradas das empresas que poluem, né? Mas, ou seja, graficamente a gente teria o quê? De novo, nosso mercado de um determinado produto, digamos aço, existe a demanda de aço na economia e existe a oferta de aço sem internalização das externalidades, da poluição, né? Do custo de limpar e reparar aí o mal causado, né? Pela interação entre demanda e oferta é definido o equilíbrio no mercado e a quantidade e preço de equilíbrio. Pronto, esse aí é o equilíbrio inicial que a gente já viu antes. Nesse equilíbrio, a gente tem que produzir esse produto, está gerando muitos danos, poluição, barulho, detritos, resíduos, tóxicos, né? Danos ambientais e sociais, né? Pessoas adoecendo devido aos gases tóxicos e coisas do tipo. Mas então a gente não é que a gente não quer Q1, nem tampouco que a gente não queira o produto. A economia quer o produto, a economia quer aço. O que a gente não quer é a poluição, a degradação, né, os danos causados pela produção do aço.
Se der para produzir aço sem gerar dano algum, ótimo, né? Esse é o ideal dos ideais. O problema é que não dá para fazer isso. Mas então a gente tem que tratar de reduzir as emissões geradas, né? Emissão, forma de falar, as emissões de gases, né? E detritos, resíduos da atividade produtiva, que causam danos ao meio ambiente e principalmente ao resto da sociedade. A gente está tendo o aço que a gente quer, mas está tendo poluição que a gente não quer, né? E para isso temos então que internalizar o custo. Não precisa ser o custo total, parte do custo. Mas, de um lado, a gente reduzir a emissão tem custo, de outro lado, não reduzir a emissão também tem custo. Então, a gente tem que comparar esses dois custos. Então, por exemplo, se a gente considerar digamos, um hipotético mercado de emissão de gases tóxicos, esse gráfico aqui à direita seria resultado ou derivado ou consequência desse mercado à esquerda. No mercado à esquerda nós temos uma quantidade produzida de aço. Para produzir aço nós temos na direita, vamos considerar a emissão de gases tóxicos, por exemplo, né? Mas então no gráfico à direita vamos ter no eixo horizontal não a quantidade produzida de aço. Poderíamos pensar na quantidade produzida de poluição ou emissão de detrito tóxico na atmosfera, nos rios, né? E no eixo vertical vamos pensar em preço, mas em vez de preço não vamos nem pensar preço, vamos considerar preço para não apagar o gráfico aí, né? Pode considerar só o valor financeiro, um cifrão. Vamos pensar em termos de preço da poluição, tanto em termos de gerar poluição, o dano que ela causa, quanto o preço, o custo de reduzir a poluição. E nós temos o quê? Que de um lado, o custo social da emissão de gases tóxicos é crescente com a emissão. Quanto mais poluição for gerada, maior os danos causados. Então, o custo social da emissão é crescente com o volume de emissão. É isso que essa reta aí representa. É o custo social da emissão, tá? Muito difícil de calcular isso aí, né? Teoricamente, vamos representar esse custo social por uma reta como essa. Agora, ela é mais vertical, mais plana, diferentes atividades produtivas podem gerar diferentes emissões, problemas, né? Você tem atividade produtiva que vai fazer barulho, incomoda, tá? Mas tem atividade produtiva que vai lançar detrito tóxico canceroso. O dano é muito maior, né? Mas vamos representar aí o dano causado pela emissão de gases tóxicos, pelo custo social da emissão. Quanto maior o volume de emissão, maior o custo. Quanto menor a emissão, menor o custo social da emissão. O ideal seria a gente chegar no zero de emissão. Só que zero de emissão é relativamente difícil, né? Para um setor pode ser fácil, para outro setor pode ser muito difícil, né? Se pensar a economia como um todo, digamos que é caro anular a emissão. Mas, enfim, considerando o mercado da esquerda, o gráfico da esquerda, a gente tem que a economia, sem internalização de custo algum na atividade produtiva, o mercado livremente ele vai produzir Q1 unidades do produto, aço. E para produzir essa quantidade de aço, ele vai emitir uma certa quantidade de detritos, gases tóxicos, que serão custo da sociedade. As firmas não pagariam nada por isso. Vamos partir desse ponto inicial. Esse ponto inicial significa o quê? Que para produzir Q1, as firmas vão lançar uma certa quantidade de gases tóxicos, EM1, emissão nível 1, digamos, né? Como medir essa emissão? Pode ser pelo volume de esgoto, volume de fumaça que sai das chaminés, né? E mantido o mercado sem regra alguma, regra ambiental, a gente tem que as firmas justamente não vão internalizar custo algum, então elas vão emitir livremente e sem custo, elas não vão pagar nada por isso, não haverá um custo privado para reduzir a emissão de gases tóxicos. Então a gente estaria ali no ponto EM1, emissão nível 1. Mas caso seja feita legislação que obrigue as firmas a reduzir o volume de emissão,
esse é um ponto importante, elas não têm que reduzir a produção do produto, mas sim os danos causados pela atividade produtiva. Se der para aumentar o nível de produção, reduzindo a externalidade, ótimo, né? O problema é que reduzir a externalidade justamente tem custo, é o custo da redução da externalidade. E aí a gente pode representar essa curva, ou esse custo, por essa linha reta, né? Seria uma curva, mas vamos representar aí por uma linha reta. Quanto menor o volume de emissão de gases, mantido o nível de produção, quanto menor o volume de emissão de gases, maior o custo. Para não emitir algo, por exemplo, a firma vai ter que botar filtro na chaminé, vai ter que reutilizar água, vai ter que fazer um tratamento da água ou dos gases, um reaproveitamento de lixo ou coisa do tipo, de forma que seja custoso para a firma, para as firmas. Então, para reduzir o volume de detritos, de externalidades, tem custo. E quanto menor o volume de emissão, maior o custo. E aí é referente a esse gráfico aí que eu estava chamando a atenção, citei aí no vídeo passado, né? De um lado a gente não quer emissão porque é ruim, é um dano social, mas de outro lado a gente quer o produto, e reduzir a emissão tem um custo privado. Então, por exemplo, se a gente tiver se a gente tiver à direita emitindo livremente, sem que as firmas internalizem o custo, então o custo privado vai ser nulo, mas o custo social vai ser enorme. Obrigar as firmas a reduzir a sua emissão de externalidade, isso vai levar o custo privado, mas vai reduzir o custo social, até o ponto ali que a gente vai chegar no ponto A, por exemplo. Se forçar as firmas a reduzir ainda mais, a gente tem que o custo privado de redução da externalidade que as firmas vão ter passa a ser muito maior que o custo social gerado pela externalidade. As firmas vão estar gastando muito dinheiro para reduzir a externalidade, sendo que os danos gerados pela externalidade não são tão grandes. Não compensa reduzir tanto a externalidade dessa forma. Vale a pena ter um pouco a mais de externalidade. Ou seja, o ideal para a economia é chegar nesse ponto A com certo volume de emissão de gases tóxicos, digamos EM2, de um lado, e por esse gás tóxico a gente teria um certo valor, né? Um custo que seria parcialmente, esse seria o custo da externalidade, o preço da externalidade. Uma parte seria pago pela sociedade, com o custo social da externalidade, outra parte seria pago pelas empresas produtoras. Só que, a rigor, uma divisão meio a meio vai depender da inclinação das duas curvas aí, né? Setores onde a redução da externalidade for muito simples e fácil, fatalmente o custo privado tende a ser plano e acaba que as firmas iriam reduzir muito o nível de emissão e iriam pagar quase todo o custo de reduzir a emissão. Agora, setores que seja mais difícil reduzir a emissão ou muito custoso, o custo privado de redução da emissão seria uma reta mais vertical, mais inelástica. Nesse caso, a sociedade iria acabar arcando mais com mais custos da externalidade, sempre tendo em mente que a gente deseja o produto produzido. O problema não é o que é produzido, o problema são os detritos gerados, os gases e o esgoto, né, e o barulho e os danos causados a terceiros. Mas, enfim, dado esse nível ótimo de emissão, ótimo entre aspas, né, que a economia a rigor deve produzir, ou diferentes setores devem produzir, com base nesse nível de emissão, é que o governo estabeleceria cotas, que a gente viu no slide passado, cotas ou taxas, né? De tal forma que o custo da externalidade seria parcialmente internalizado pelas firmas, a gente teria uma nova curva de oferta e é o que a gente já viu, é a curva de oferta com internalização. A gente iria para um novo ponto de equilíbrio nesse mercado, no ponto E2, onde seria produzida uma quantidade Q2 menor que a inicial, ao preço maior.
né? As firmas produziriam menos para reduzir o nível de emissão, por exemplo, e, além do que, teriam mais custo para produzir, o que seria repassado ao preço do produto, né? Mas, enfim, o objetivo de fazer esse vídeo é mostrar esse gráfico à direita aí. De um lado, reduzir a emissão é bom, mas tem custo. Mas tudo bem, se a gente só tiver o custo e reduz a emissão, então pronto, vamos obrigar as firmas a limpar toda a sujeira que elas causam. O problema é que a sujeira que elas causam, a sujeira que elas causam gera um dano social, mas esse dano social também pode não ser tão grande, dramático, ao ponto de impor tamanho custo às firmas. Isso sem perder de vista que a gente quer o que as firmas produzem, tá certo? Mas enfim, só fazer uma observação para clarear melhor essa ideia que eu não tinha chamado a atenção. O custo social da externalidade e o custo privado de redução da externalidade, tá certo? Aí vamos ver bens públicos agora. Valeu, tchau.